Seja muito bem-vinda ao nosso segundo episódio do nosso podcast, ou se quiser chamar também do nosso ProNameCast, onde nós trazemos histórias de pessoas relevantes, pessoas que estão ligadas espiritualmente, emocionalmente, mulheres que estão posicionadas. No último episódio, você acompanhou aqui a Mika Yui, que veio trazendo sobre empreendedorismo para jovens e adolescentes. E hoje nós estamos trazendo um tema e uma convidada muito inusitada aqui. Ela que é nutricionista emocional. Você já ouviu falar sobre isso? Você sabia que a sua alimentação está totalmente ligada às suas emoções? Você não sabia disso ainda? Então fica aqui nesse episódio que eu quero te apresentar aqui a Gleiane Gonzaga. Seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada. É um prazer estar aqui junto com você e muito honrada por esse convite. E eu que estou honrada pela tua presença aqui. Hoje nós estamos nos conhecendo pessoalmente. Nós já temos contato aí mais ou menos uns 2 anos, Exato. Né, Glei? Uhum. Mais ou menos uns 2 anos. E eu falei para ela logo que ela chegou. Tem coisas que para você pode não fazer diferença, mas que na vida do outro, o outro sempre está observando, né? Verdade. E na vida do outro sempre faz diferença. E é por isso que ela está aqui hoje. Foi um encontro marcado há 2 anos atrás e ela não sabia disso. Eu também não sabia, para ser bem sincera. Mas foi marcado na agenda de Deus, né, Glei? Amém. E por isso que nós estamos aqui. Eu gostaria que você se apresentasse, Glei. Prazer estar aqui. Meu nome é Gleiane Gonzaga, nutri-emocional para as íntimas, né? O que seria isso, para poder ficar um pouquinho claro? É quando você começa a trazer à tona o quanto que você muitas vezes tem no alimento o seu escape emocional. E aí quando você começa a tratar isso, você consegue dominar suas emoções, comer saudável, emagrecer. O meu foco em atendimento hoje são mulheres, eu trabalho com mulheres, e as dores que elas carregam, às vezes, de uma vida inteira, repercute no corpo dela. Então, obesidade, diabetes, compulsão alimentar, tudo isso tem um fundo emocional. Então, tratando isso, o comer saudável fica muito mais fácil, mais leve e possível também. Uau! E que conteúdo, né, gente? Você sabia que o seu corpo, as suas emoções, se você está magra, se você está um pouquinho acima do peso, se você está um pouquinho abaixo do peso, é isso mesmo, Glei? Eu tô falando alguma coisa aqui diferente? Não, é isso mesmo. Pois é. E por que eu convidei aqui a Glei hoje? Porque como muitos de vocês que me acompanham sabem que eu falo muito sobre a importância da alimentação, porque não é meu nicho. Eu não sou nutricionista. Eu sou da área de administração. Olha só, tudo a ver, né, gente? Muito certo. Tudo certo, né? Eu sou da área de administração. Tenho a minha empresa própria, a minha editora, tenho outras áreas, sou mentora, sou palestrante. Então, eu descobri essa necessidade da alimentação muito voltado para a minha parte da espiritualidade. Quando eu me voltei para Deus, Glei, foi quando eu descobri que a minha alimentação, ela impacta diretamente no meu propósito. Olha Verdade. só que coisa doida. Uhum. Então, a forma com que eu consigo me expressar hoje, com o meu comportamento, com o que eu lido com tudo à minha volta, ela tem a raiz profundamente e diretamente ligada à minha alimentação. E eu gostaria que você começasse falando sobre isso mesmo, né? Sobre o impacto da alimentação nas suas emoções, no seu comportamento. Eu vi muitos vídeos muitos conteúdos, cortes de podcasts, em que você falava sobre abuso, sobre o que está ligado e como isso tem esse impacto negativo no nosso dia a dia. Até eu chegar na parte onde eu vou falar por que você está aqui hoje. Olha que eu tô curiosa. Desde que eu cheguei, ela não falou ainda o motivo que me convidou. Então, eu estou curiosa, mas vamos lá. Vai pensando que spoiler é só pro público. O convidado também tem spoiler, aqui né? Também tem, Bastidor é assim, gente. Mas vamos lá. É muito comum, por exemplo, quando eu ouço histórias das minhas lindonas, inclusive eu tenho uma comunidade chamada Segunda Eu Começo, mandar um beijo para elas. É gratuita, deixar até o convite aqui, posso? Claro. Você que está aqui assistindo o podcast, quer ter um acompanhamento, um suporte para alinhar a sua parte emocional com a sua nutrição do corpo. Lá eu dou conteúdo toda segunda-feira, 12h30, gratuitamente, para conseguir ajudar as mulheres a não morrerem pela boca. Uau, já corre lá e se inscreve, viu?
E, inclusive, na comunidade, eu estou agora fazendo um desafio de 21 dias. Elas acordam comigo 6 da manhã, tem uma aula junto comigo para alinhar a sua mentalidade voltado com a parte do emagrecimento. E é muito comum a gente tratar assuntos que aparentemente não têm a ver com o emagrecer ou comer, mas estão ligadas, porque está ligada com a nossa história. Então, é muito comum pessoas que viveram, por exemplo, escassez na comida, na infância, queria muito ter acesso à comida, a um alimento específico. Quando ganha dinheiro ou tem acesso a recurso financeiro, quer, sabe, comer em excesso. É tanto que eu falo que todo excesso comunica uma falta. Então, elas acabam comendo demais para suprir uma falta emocional da infância. A criança dela não está nutrida como deveria, emocionalmente. Então, ela busca na comida esse refrigério comendo a mais. Há abuso também sexual, porque o nosso corpo comunica. Tudo é comunicação. A forma que eu como, que eu me visto, que eu falo, me comporto. E o corpo, ele somatiza muitas coisas. Então, para algumas mulheres que não conseguem emagrecer, pode ser que ela está se escondendo de alguma coisa ou de alguém. Ou escondendo até uma dor que ela viveu. Por exemplo, a pessoa que teve abuso sexual na infância é muito comum. Com o tempo, isso não é padrão, mas acontece em muitos casos, de ela aumentar o peso para não chamar a atenção, para não ser abusada novamente. Uau, Então, a é dor uma forma de proteção. A dor do abuso é muito maior do que o desejo de emagrecer. Então, enquanto essa mulher não for lá no passado perdoar esse abusador, ela não consegue e nem pode emagrecer, porque tem uma questão ali que prende ela nisso, também espiritual. Uau. Inclusive, hoje de manhã, na comunidade, no desafio, foi muito lindo. Eu falei até para elas hoje, falei, gente, o desafio começou sábado agora. Estamos no 4º dia. Eu falei, só por hoje já valeu a pena. Eu falei sobre algumas raízes, o tema de hoje foi o quanto que as raízes que a gente vai cultivando na vida podem ser boas ou não. E a raiz que ela comentou hoje, que comentamos um pouco, foi a raiz da comparação. E também uma raiz que é muito comum que as pessoas querem negligenciar, porque não é fácil eu ser vulnerável para você. Só que quanto mais eu sou vulnerável, mais eu me curo. E eu falei da inveja. E eu fui vulnerável com elas hoje. Eu contei um episódio onde eu tive inveja de uma pessoa. E nessa aula de hoje, cada uma tem uma aliada, é um combinado no desafio, cada um tem uma amiga que se ajuda no desafio. E uma delas eram 2 irmãs. E ela comentou, a irmã mais velha falou que tinha inveja da outra. Uau. E que ela tinha achado que tinha se curado em tudo isso e tudo mais. E aí, na mesma hora, a irmã levantou a mãozinha para falar também. Ela falou assim, engraçado, irmã, você também sempre foi uma admiração que eu tive na minha vida. E quando eu precisei, que ela teve uma doença renal, eu precisei de uma doação de órgão, você foi a pessoa que doou para mim. Então, assim, todo mundo ficou emocionado, todo mundo chorou. Por quê? É uma cura da alma. Quando eu dou atenção para a alma, eu consigo também liberar o meu corpo. Eu falo no meu livro que tem uma frase que diz assim, fome na alma, nenhuma comida acalma. Então, a gente tem fome na alma emocional, que a comida é um escape, é um refrigério, é um refúgio, mas não vai curar. Mas se eu dou atenção para essa alma ferida, eu curo ela e o meu corpo vai comunicar saúde, vitalidade, emagrecimento. É uma consequência. Então, basicamente, a nutrição emocional se baseia nisso. Acolher a pessoa para ela conseguir se amar, se enxergar e o corpo dela comunicar a transformação. Uau! E você começou a falar que o seu desafio é de 21 dias. Por que 21 dias? Poderia ser 7, poderia ser 14, 10, mas você colocou 21. 21 dias, você começa a criar um hábito nesse período. Você fundamenta ele em 90. É tanto que esse desafio vai começar 21 dias e o grupo permanece por 90 dias. Para que esse hábito que foi iniciado seja instalado, digamos assim, permaneça. Não seja uma modinha temporária, sabe? Elas estão ali para aprender a criar uma mentalidade nova. Então, requer processos, requer passos. E os 21 dias, porque elas vão estar num desconforto. Eu falei que o desconforto gera transformação. Então, desconfortável de estar ali, 6 da manhã. Tem uma que mora em outro estado, que ela acorda às 5 da manhã para estar lá junto comigo. Então, o quanto que elas estão agora sendo enraizadas para ter daqui a pouco frutos mais doces, mais nutritivos, né? E conseguir, como, por exemplo, emagrecimento. Olha só, por que eu te perguntei exatamente dos 21 dias? E aí entra na parte que eu digo que eu sou de uma área profissional, mas eu tenho tudo a ver com essa parte
da alimentação, porque é algo que eu vivo hoje. A alimentação saudável é muito presente na minha vida. E eu quero compartilhar. Eu não tinha nada assim, como a gente não se conhecia até agora, eu não pensei em nenhum, vamos fazer assim, ou em um cronograma. Não tem script, tá, gente? Não tem script. É tudo ao vivo, viu? Verdade. É tudo ao vivo, então não tem script. E eu falei, vamos começar a nossa conversa e a gente vai sentir para que lado vai apontar. E eu quero te propor uma dinâmica, um desafio aqui. Tô aqui, disponível. Tá? Então, fica aí, a gente vai fazer um estilo de consulta online. Você Maravilha. topa? Então, vamos lá. Então, eu vou chegar aqui agora, como uma paciente, eu vou te contar o meu caso. Tá? Primeiro, chegamos aqui, me aborde, você é Nutri. O que você gostaria de saber de mim em uma primeira consulta, Nutri? Vamos lá. A gente vai primeiro, eu quero entender qual é o seu objetivo, o que você busca como resultado. Me conta. Você está buscando o que aqui junto comigo hoje? Olha, vamos lá. Primeiro, antes de te falar o meu objetivo, eu vou te contar como está sendo a minha rotina, porque no final da minha rotina eu vou te falar o meu objetivo. Pode ser? Pode ser. Então tá bom, vamos lá. O que acontece? No ano de 2023, eu e meu esposo, durante uma conversa, a gente decidiu fazer um jejum de 21 dias. Aí explica porque eu perguntei dos 21 dias, né? Então, a gente se propôs a fazer um jejum de 21 dias. Isso era dia 16 de janeiro de 2023 e nós começaríamos no dia 17. Mas, no dia 16, Nutri, ele me falou assim, olha, eu vou fazer os 3 primeiros dias apenas na água. Aí eu falei, fica à vontade. Eu não vou fazer, vou morrer de fome. Gente, confessar, eu sou comilona, mas eu sou uma comilona regrada. Mais comedida agora. Eu sou uma comilona regrada. E aí, quando foi no dia 17 de manhã, eu fui tomar café. E eu fui tomar, na verdade não era café, era um tomate. Fui comer um tomate de café da manhã. E aí, quando eu dei a minha primeira mordida no tomate, Deus falou comigo assim, 3 dias só na água. Eu nem terminei de comer o meu tomate, né? Deixei lá. E fui conversar com meu esposo. E a gente sempre tem o hábito de contar sonhos na parte da manhã. E ele foi me contar um sonho dele. E lá ele me falou uma frase marcante. Eu falei, amor, peraí, que eu vou anotar essa frase. E aí eu comecei a anotar essa frase e eu só parei de escrever 3 dias depois. Né? Até hoje eu brinco que eu não sei qual que é o final do sonho. Porque eu fiquei ali 3 dias. Tem gente que pergunta, mas você não dormiu? Sim, eu tirava alguns cochilinhos, mas de 30 em 30 minutos, de pouquinho em pouquinho tempo, eu despertava. E o que acontece? Eu cumpri esses 21 dias, que era o jejum de Daniel, que foi assim, super marcante, porque ele é super natural. Para quem não sabe, é um jejum que ele te restringe de qualquer derivados de animal, lactose, enfim. Ela é bem, né, mais voltada para a parte de verduras, vegetais, tudo que a terra dá. Exatamente. Basicamente. Então, foi uma experiência muito nova. Por quê? Porque eu não tinha hábito de, assim, sempre tive uma alimentação boa, almoço, janta, tal, mas não era aquele negócio, assim, que era bem cuidado, nutritivo pro meu corpo. E foi uma experiência, assim, fora do comum, Gley. Imagina. Foi assim, tanto assim, espiritual. O corpo até agradece também, né? Isso, foi uma coisa que foi voltada pro espiritual, mas que eu senti um impacto direto no meu emocional. E foi ali que nasceu o meu livro, Detox Emocional. Olha, que lindo. Eu estava fazendo algo que era pro meu corpo, pro meu espírito, pra minha mente, pras minhas emoções. Foi isso que eu senti nesses 21 dias. Parece que se abriu um portal, eu entrei ali dentro e ali eu fui transformada. Foi um processo, assim, muito mágico para mim. Com a alimentação, eu não vivia isso. E aí, no final dos 21 dias, eu doida para comer carne. Porque eu sempre fui muito carnívora. Doida para comer carne. Pedi para minha mãe fazer uma carne cozida para mim. Ela fez a carne, só que quando eu coloquei no prato, rejeitou. Você sabe quando você olha aquilo, não aguenta o cheiro? Eu não aguentei o cheiro. E naquele momento, Deus falou assim comigo, ó, vegana. Eu falei, Deus, não entendi nada. O que isso quer dizer? Peguei, abri meu computador e fui lá pesquisar. O que é vegana? Vi que o veganismo era o que eu estava cumprindo nos 21 dias sem saber. Do jejum de Daniel. Aí eu falei, nossa, eu já estava fazendo isso. Nem imaginava que o veganismo era sobre isso. E aí, de novo, repetiu comigo, vegana. Aí eu falei, tá bom, eu já entendi, já sei o que é, mas o que é que o senhor quer? Parece que é uma conversa muito espiritual, isso daqui que eu tô falando,
mas é totalmente real. Teve pessoas que acompanharam esse processo, Gley, e que elas entraram nesse mesmo estilo que estava acontecendo ali comigo e mudaram também os seus hábitos alimentares pelo que eu estava vivendo, pela minha experiência. E aí, quando foi no final da tarde, falei, bom, até o final da tarde o senhor vai me revelar o que o senhor quer de mim. No final da tarde, eu fui pedir um sabonete de rosto, que eu já usava como rotina há quase 2 anos. E quando o entregador chegou, que eu abri aquela embalagem, estava escrito assim, ó, nova fórmula vegana. Aí eu falei, tá bom, é isso que o senhor quer, eu já entendi, é isso que eu vou fazer. E eu fiquei 6 meses dentro deste propósito, como vegana. Foi a maior transformação que eu tive na minha vida, no meu corpo, nas minhas emoções. E eu digo que foi por conta desse propósito, dessa mudança na minha alimentação que eu estou aqui hoje. Porque eu digo assim, ó, se você consegue controlar o que entra pela sua boca, você também consegue controlar o que sai dela. Exatamente. Muitas pessoas perguntam como você consegue ficar tanto tempo falando e da onde surgem essas coisas? E eu digo, tudo começou na alimentação. Então, eu fiquei assim em 2023 por 6 meses e recentemente Deus me pediu de novo o veganismo. E eu estou assim novamente desde janeiro. Já faz aí em torno de 3 meses, já vai para 4 meses que eu estou vegana. E essa é a minha rotina, é assim que eu lido com a alimentação hoje. Hoje eu encontrei no veganismo algo que é totalmente prazeroso para mim, para o meu paladar, apesar de ser muito difícil a adaptação, mas eu consegui encontrar no propósito algo que é prazeroso. Mas a minha pergunta para Nutri aqui hoje, Nutri, como que eu faço para cuidar ainda mais da minha saúde? Porque é uma alimentação saudável, mas tem ali todas as questões de que não tem questão da proteína, que a gente tem que substituir e tudo mais. Então, eu tenho isso que é muito forte espiritualmente. Emocionalmente, eu não tenho nem como dizer qual foi a transformação que eu passei, mas também tem essa parte de todos os outros cuidados que eu tenho que ter. E aí eu quero saber o seu ponto de vista da consulta da Nutri, viu? Consulta da Nutri online agora. Maravilha. Mediante tudo isso, a gente sabe que é muito além só de uma busca por uma estética. É uma questão espiritual, emocional e, consequentemente, do seu corpo. Em relação ao que você não tem nos alimentos, podemos suplementar, porque hoje em dia existe essa possibilidade. Nesse caso que você está me falando do veganismo, é importante suplementar de forma onde você vai num laboratório específico para fazer algo para você, para que você supra o seu corpo como ele precisa, né? Então, algo manipulado. E não somente comprar numa farmácia ou no site, porque a gente vai conseguir ter para você o que precisa no seu organismo. Seria, claro, necessário fazer alguns exames para conseguir verificar tanto a parte de ferro, proteína, B12, vitamina K, tudo que envolve a composição do seu corpo como um todo e também suprir o que pode estar faltando na sua alimentação em geral. Então, e o quanto que isso hoje para você, pelo que eu vejo que é leve, é algo que você tem prazer, como você mesma falou, então não é algo desafiador de ser colocado em prática. É só mesmo a gente tentar ao máximo não ter consequências futuras, como uma queda de cabelo excessiva, uma fraqueza, uma unha mais fraca, né? Uma energia muitas vezes um pouco mais baixa, mas se você consegue ajustar muito bem a alimentação com suplemento, não tem nenhum problema. Até porque a gente consegue alinhar muito bem uma coisa com a outra. O que eu te perguntaria na questão sua emocional, o que para você o alimento significa? Em uma palavra, assim, para mim. O que vem na sua mente quando a gente busca uma definição emocional da comida para você? Prazer. Prazer. Gente, é a palavra que eu uso. Eu brinco com meu marido, falo, amor, eu amo comer coisas gostosas. Como eu amo. Então, sabe aquela sensação de prazer mesmo que dá? Como que é? É serotonina? Como que Tem é? Serotonina, dopamina, endorfina, tudo isso. Dopamina. Então, a comida, ela me dá essa dopamina. Sim. Só que assim, hoje, pra mim, é uma coisa que eu consigo controlar totalmente. Eu nunca fui obesa, mas sabe aquela falsa magra? Sei. Eu era a falsa magra. E olha só que engraçado, o que a alimentação trouxe para mim, o veganismo principalmente, e toda essa parte emocional, foi baixar
drasticamente a minha quantidade de gordura, Sim. né? Porque era muito alta. Foi assim uma transformação que eu digo assim, Deus ele sabe aonde agir em cada ponto. Com certeza, em cada pessoa também. Exatamente, em cada ponto, porque agiu diretamente naquilo onde eu tinha maior dificuldade. Que era o quê? Abaixar minha concentração de gordura. Por mais que a alimentação fosse boa, que, sabe aquela alimentação à base de fast food? Eu nunca tive. Pra mim, eu sempre falo assim, ó, tem que ter comida boa em casa. Arroz, feijão, legumes, frutas. E mesmo com essa alimentação, né, eu não conseguia baixar o meu nível de gordura. Quando veio o veganismo, foi assim, tipo, foi lá no pé. Foi drástico a mudança, né? Foi drástico. Mas a pergunta que eu tenho pra te fazer é, tem todo um contexto emocional, que não é só eu, tem outras pessoas também. Eu sei que você, não sei se tem uma especialidade que seja voltado para essa área do veganismo, não sei se também faz parte da sua, mas assim, eu quero trazer de uma forma geral. Esse não é um conteúdo só para veganos, essa é só uma experiência. É um conteúdo de uma forma geral. Mas eu quero que você, assim, traga para as pessoas que estão nos assistindo como identificar, né? O que eu tô comendo e o que é que eu tenho que mudar emocionalmente para me desprender de algo que, por exemplo, você deu aí o exemplo do trauma do abuso, né? Que são pessoas que têm uma tendência a ganhar peso. Então, a gente já sabe que isso é algo relacionado à pessoa querer ficar mais escondidinha e não atrair atenção. Exato. Mas tem outros tipos de trauma. Exato. Quais são esses alimentos que dão essa indicação para traumas específicos que nós precisamos curar? Vamos lá, então. Tudo, como eu falei, comunica a priori. E até a sua preferência alimentar está escondendo alguma coisa. Por exemplo, eu vou trazer para o alimento. Textura, temperatura, sabor, tudo comunica a emoção. Pessoas que amam comer um alimento crocante, por exemplo, um amendoinzinho, uma pipoca, são pessoas que, na sua maioria, contêm raiva reprimida. Ela não explode, ela implode. Ela não fala o que sente. Ela acaba engolindo muitas vezes o choro ou alguma coisa que está deixando ela inquieta. Então, para comunicar de alguma forma, ela mastiga para o outro ouvir. Então, crote-crote é a comunicação de não estou bem, estou estressada, estou insatisfeita, estou te comunicando. Uau! Me entenda, me ouça. Só que a pessoa às vezes não vai saber, né? A maioria ainda não sabe. Então, se você tem uma preferência alimentar em alimentos crocantes, você pode estar comunicando uma raiva reprimida. Então, se questione, eu estou com raiva de alguém, algo não está resolvido, vou parar para resolver. Porque, como eu falei, quando eu alivio a minha alma, a minha emoção, o meu comportamento alimentar também é transformado. Alimentos macios, pessoa que ama comer, por exemplo, um pãozinho macio, uma massa, essa pessoa precisa muitas vezes de descanso. Porque quando você está comendo alimento macio, é como pegar essa almofada aqui e mastigar. E a almofada é do que pra gente? Descanso. A pessoa está com a rotina cansativa, exaustiva, demanda grande, ela não consegue fisicamente o descanso que ela precisa, ela encontra na comida. É temporário, mas alivia. Então, ela de forma inconsciente, ela já tem uma conexão neural que se eu vou comer algo macio, eu vou ter um descanso. Também um exemplo muito comum nas mulheres, o doce. O doce comunica muito merecimento, recompensa. Quem nunca falou, eu mereço hoje comer um bolo, eu mereço comer um brigadeiro. Tá com a rotina tão cansada, quem é mãe, esposa, que tem tarefas, demandas, muitas vezes tem o seu alívio diário em um doce. Então, ela está buscando ter essa dopamina tão maravilhosa, só que se eu não tenho controle, ela me vicia. Tudo que eu não governo, me governa. É tanto que falar em governo, eu falo com as minhas lindonas da comunidade, eu falo assim, nós somos rainhas. Imagine uma rainha comendo. Ela não vai comer de forma compulsiva, desordenada. Ela vai comer com governo. Ela vai saber impor limites. Controle. Ela vai ter conduta de controle. Ela vai muitas vezes comer um doce, mas não vai comer uma caixa inteira. Porque ela entendeu que mesmo que seja prazeroso, ela governa sobre a dopamina e não deixa com que ela tome conta e coma a caixa inteira. E claro que isso é treinável, gente, né? Vamos combinar, comer chocolate é gostoso. Não é também ao contrário que, por exemplo, uma caixa de uma marca muito famosa, Bis, chama Bis, porque você come um atrás do outro, né?
Então, o prazer do alimento é muito real, mas se eu estou atenta à minha comunicação emocional, eu governo sobre ela e não desconto mais na comida. Alimentos salgados, pessoa que é muito inquieta, ativa, não para, ela tem que estar em movimento, geralmente prefere comer alimentos salgados. Ela não é do doce, é do salgado. Alimento amargo, como um café amargo, por exemplo, um chocolate amargo, a pessoa ela é direta e reta, ela não quer muito rodeio em uma conversa, ela quer uma comunicação assertiva. Quem gosta de tomar um alimento quente, como a sopa, um café, um achocolatado, quer calor humano, quer aconchego. Pessoas que amam também alimento mais gelado, que é distanciamento, não quer muita proximidade. Olha, Pessoas que amam chocolate, gente. Chocolate ao leite contém proporção de gordura e açúcar igual ao leite materno. Se eu estou buscando sempre comer, eu estou buscando colo, aconchego, me sentir amada, pertencente, acolhida, tudo que minha mãe me oferecia quando era pequena. Eu tenho uma filha de 1 ano e 8 meses. Ela chora e fala, mamãe, quero colo. Ela já sabe onde encontrar refúgio. Então, nós temos uma comunicação emocional desde essa fase. E muitas vezes crescemos com isso, sem entender que se está disfuncional, eu tenho que ajustar. Porque tudo que é disfuncional, eu tenho que trazer para ele um domínio, um controle. Então, a alimentação pode estar te comunicando muitas coisas. Tem que parar para se enxergar, se ouvir e se acolher. E aí tudo flui melhor. E tem algo em específico que você pergunte para suas pacientes de modo a entender o que é essa emoção que está travando a vida dela? Não seria uma pergunta, é um processo. Como é que funciona? É um Vou te explicar. acompanhamento. Geralmente eu não acompanho a pessoa em uma consulta. Não existe isso no meu acompanhamento. Eu vim aqui atender você, te passar um cardápio e, tipo assim, segue sua vida. Não. No mínimo, a acompanhação são 3 meses, para que eu consiga, além de ajudar na parte nutricional, na parte também emocional. E aí eu divido o acompanhamento em duas consultas por mês, 3 meses, então 6 consultas, uma só nutricional e a outra só emocional. Nessa parte emocional, eu uso algumas ferramentas onde eu faço visualização. Eu vou fazer com que ela me traga respostas de algumas coisas que eu preciso ter, de informações. A gente vai lá na infância, porque lá é o berço de muita coisa, lá é onde acontece muitos traumas, muitas situações. Então, a gente consegue ter resposta da história dessa pessoa, que aí eu consigo entender o contexto ligado com a alimentação. Muitas vezes é uma situação isolada ou uma situação em conjunto, é uma coisa que ela viveu, é uma coisa que ela sentiu, que ela percebeu e que ela trouxe como verdade para ela absoluta. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela já emagreceu mais de 50 quilos. Uau! Sem remédio, sem bariátrica, alinhando a parte nutricional e emocional. Uau. E agora ela emagreceu esses quilos, mais ou menos, foram 8 meses, foi quase 1 ano. E ela falou comigo esses dias, Glei, eu tô com dificuldade em me enxergar magra, que é uma dor muito comum também. A pessoa se vive a vida inteira, às vezes obesa, acima do peso. Quando ela emagrece, ela não se enxerga, ela não se reconhece no espelho. Porque ela teve a imagem dela a vida inteira obesa. E algo totalmente psicológico. Exatamente. Inclusive, ela já emagreceu um tempo atrás e voltou a engordar. E um dos motivos era isso. Ela não se enxergava magra. Era como se não fosse ela. Tivemos uma conversa, alinhamos algumas coisas. E ela mandou um áudio para mim esses dias emocionada, sendo muito grata, porque, querendo ou não, ela percebe que ela ficou muito tempo se escondendo atrás da gordura e ela hoje está magra, e o magra que eu uso é saudável. Ela pesava mais de 130 quilos. Uau! Então, assim, ela hoje tem uma vida diferente e ela percebeu que ela não se permitia por algumas coisas. Era tão louco para a cabeça dela se ver mais magra que mesmo ela podendo subir em cima da cama e pegar algo no guarda-roupa, ela chamava o filho dela, porque ela já quebrou várias camas ao subir em cima da cama por conta do peso. Uau. Então, mesmo ela tendo emagrecido, a mente dela teve que ser tratada para que ela não voltasse a engordar e se enxergasse magra. Então, é uma questão também de mentalidade, como eu falo. Não é só a pessoa emagreceu o corpo dela. A mente acompanha. Tem que acompanhar. Senão, a chance de voltar a engordar é muito maior. Então, um acompanhamento, a gente consegue entender que tem várias nuances. Às vezes, você tem que liberar perdão para o seu pai, para sua mãe, que te prende na sua vida. Porque, como você falou, também é algo muito espiritual. Então, somos espírito, alma e corpo.
Então, o espírito está governando aqui sobre a alma e a alma governa sobre o corpo. Então, se eu estou alinhando muito bem as 3 esferas da minha vida, eu consigo ter um corpo saudável porque as esferas anteriores estão bem alinhadas. Então, a gente consegue ajustar as 2 coisas e ter como consequência o corpo comunicando. E tem alguma paciente sua que já chegou com uma dor como a minha, né? Porque eu falei para você da minha experiência com a alimentação, que teve um forte impacto, né, na minha área emocional, e foi através daí que eu criei o método detox emocional, mas a minha dor, digamos assim, ela era totalmente espiritual. Eu acho que era a minha alma gritando por mais de Deus, né? E Deus falou assim: você quer mais? Então eu vou te mostrar o caminho, né, da alimentação totalmente ligada com a sua espiritualidade e como você vai se relacionar comigo, né? E qual que é o seu ponto de vista referente a isso? Porque tem toda a parte emocional, né? Mas eu já vi que você defende também espírito, alma e corpo. Se a gente for voltar os atendimentos para isso, né? E continuando aqui que a gente ainda está na consulta online, tá, gente? E aí ela me explicando como que seria esses caminhos de condução usando a alimentação como o jejum mesmo para se achegar mais a Deus. Já passamos por essas áreas das emoções, já identificamos diversos traumas, conseguimos ajustar essa parte aí, e agora nós estamos indo um pouquinho mais profundo para a parte espiritual. Como seria isso? Então, essa questão do lado espiritual também está interligado, como a gente já comentou até anteriormente, antes de começar o podcast, porque, querendo ou não, eu até uso um exemplo. O seu prato, o que você põe no seu prato hoje, ele é um espelho. Quando você for almoçar hoje ou amanhã, olhe para o seu prato, ele vai refletir como você se enxerga. Ponto. Ele é um espelho. Então, quando eu enxergo o valor que eu tenho, eu sei o valor que a minha vida também representa. E se eu sei o valor que a minha vida representa, eu sei o valor de quem me criou. Então, a minha identificação com a alimentação, em questão espiritual, é você comunicar a sua identidade. Então, eu sou filha do Deus Altíssimo, amada, e tenho um propósito aqui a cumprir. E, querendo ou não, a alimentação é como se fosse o meu combustível. Como se fosse, não, é o meu combustível. E até uso muito comum em algumas palestras ou eventos que eu vou, que eu falo muito que o pessoal cristão, ele negligencia e virou meio que uma barganha até, que não é santa, barganha não é santa, mas que cristão não bebe, mas come. É como se o pecado da gula fosse muito aceitável. Exatamente. É como se tivesse uma licença poética, sabe? Eu não falo mal de fulana, mas eu posso comer um pouquinho a mais? Está acima do peso, está tudo bem? Não. Inclusive, quanto mais você cuida do seu tempo, do seu corpo, você glorifica a Deus e você consegue cumprir aquele que te deu como ordenança nessa terra. Então, não adianta eu querer falar que a alimentação não tem ligado com a parte espiritual, porque está totalmente ligada. Quando você escolhe comer alimentos que geram vida, que são o quê? Saudáveis, naturais, tudo que a planta, tudo que a terra nos oferece, é muito mais fácil eu conseguir ter um corpo que louva ao Deus Criador. Mas se eu, querendo ou não, estou comunicando com a alimentação onde me gera morte, e as pessoas hoje morrem pela boca e não percebem, porque a alimentação comunica como você se enxerga, então eu meio que aceito o que vier. Então, o seu prato, ele comunica na área espiritual a sua identidade e seu merecimento. Porque se você bota um prato e qualquer coisa serve, então o seu valor não está muito claro. É tanto que eu uso o termo, eu aprendi muito isso, a autoestima não é você olhar para o espelho e gostar do que vê. É sua estima de valor. Então, eu tenho uma autoestima clarificada de quem eu sou. E tudo que eu faço comunica isso. Inclusive a minha alimentação. Inclusive a forma como eu me visto, me comporto, lido com as pessoas. Porque eu vejo o valor que eu tenho e eu expresso isso para o outro. Então, a sua alimentação é uma expressão de quem você é. Aquela coisa, você é o que você come? Talvez sim. E isso te gera preocupação ou alívio?
Essa é a pergunta. Aí que tá, Aí que né? tá o problema, né? Eu costumo dizer que na parte espiritual é um assunto que eu sempre bato em cima, principalmente depois que eu tive essas experiências, que sempre Deus, quando quer aprofundar um pouquinho mais a relação comigo, ele vem através da alimentação. Ele fala, abre mão disso. E olha, eu não sei se existe, né? Se alguém já ouviu falar do jejum do jejum. Já ouviu falar disso? Não, essa é nova pra mim. Jejum do jejum, porque o veganismo, pra mim, como ele é um propósito, então ele não deixa de ser um jejum. Sim. Mas eu já tive um jejum dentro do jejum, onde Deus me pediu pra ficar 24 horas de um jejum a seco. Então, você imagina, já tô em um propósito de 4 meses, onde o veganismo ele se tornou um estilo de vida, Sim. né? Ele é um jejum que eu não sei por quanto tempo vai durar, se é 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano, 10 anos. Não sei se é definitivo, se é permanente, mas eu já vivi a experiência do jejum dentro do jejum, que foi ficar essas 24 horas a seco e foi, assim, um mergulho para mim. Mas o que eu quero trazer dentro disso é que, quando a gente fala alimentação, espiritualidade e 7, os domínios próprios, né? Os dons do Espírito, são 7, se eu não me engano. Então, tem ali mansidão, temperança, amor e por aí vai até chegar onde? No domínio próprio. E a gente vê, principalmente no meio cristão, a gente tem que falar até um pouquinho mais baixo, que eu sou cheio do Espírito e eu tenho todos os frutos do Espírito. Eu sou cheio. Menos o domínio próprio, porque quando você olha para o corpo da pessoa, você fala assim, será que ela tem mesmo todos os frutos do Espírito? E algo que a gente tem que trazer como conscientização, além da cura das emoções, é muito essa parte também. Né? Porque às vezes a pessoa ela não tem essa consciência que os frutos do Espírito também tá ligado com o controle da sua boca. Exatamente. Então, muitas vezes ela consegue dominar se ela vai falar mal do irmãozinho ou não, ela consegue dominar a ira, se ela vai brigar com o irmãozinho, se ela vai responder ou não, mas quando chega ali, ela descarrega toda a energia nisso e ela não percebe que ela está entristecendo a Deus. Por quê? Porque nós somos o templo do Espírito. Exatamente. E a gente não está conseguindo ter domínio próprio com o templo do Espírito. E você falando isso, eu lembrei de um pastor, amigo nosso, pastor Ricardo. Ele, quando eu dei de presente para ele um livro meu, né? Que inclusive o nome é Seus Dias Estão Contados, Pare de Morrer pela Boca. Ele falou assim, eu vejo o propósito da sua proposta. Por quê? Pode olhar na Bíblia. Toda aprovação que você vê, a grande maioria envolve comida. Comida. Eva, o fruto proibido. Né? Teve lá o banquete do rei. Não comia os manjares. As lentilhas. Que é o caso do jejum de Daniel dos 21 dias. As lentilhas, a primogenitura. E trocou algo tão valioso por um prato de lentilha. Olha o quanto que a comida, muitas vezes, nos prova Jesus no deserto. Pois é, Jesus no deserto. Transforma é aquela passagem. Pães, exatamente, tá transforme. Exatamente. Então, querendo ou não, é necessário dar atenção para essa questão do autogoverno do domínio próprio. Porque é comprovado hoje, se você governa sobre a comida, você governa sobre tudo na sua vida. Exatamente. Comer é algo que é natural, é necessário. O ser humano precisa comer para viver, ponto. Mas se eu não tenho um governo sobre isso, eu estou me levando para a cova. Muitas pessoas são suicidas através da boca e não percebem isso, porque é o prazer momentâneo. É o comer gostoso, é o estar aqui satisfeita com isso, e aí você acaba se prejudicando em relação a isso e a sua vida não flui. E aí muitas vezes nós damos legalidade, trazendo a parte espiritual, para uma área que a pessoa não tem noção que está trazendo para a vida dela, por não ter esse domínio próprio. Exatamente. Esses dias uma pessoa chegou até mim e me perguntou, viu eu fazendo uma live com uma convidada, a gente tem uma série que se chama Autoridade, inclusive você já fica convidado aí, tá? Acontece toda quarta-feira, às 19 horas, vai lá e segue, @ElienayMoriá. Acontece e a gente traz muitos assuntos relevantes como esse que está acontecendo aqui. E aí a gente estava fazendo uma live como essa, e depois eu recebi uma mensagem perguntando o seguinte para mim, Gley, Elienay, como que eu faço para fazer o mesmo que você está fazendo? Eu fiz uma análise do biotipo da pessoa. De novo falando, não sou profissional da área da alimentação, mas eu fiz uma análise do biotipo da pessoa e eu perguntei assim, o que você está comendo? Ela falou assim, não, mas eu não quero saber da alimentação, eu quero saber só o que faz para falar assim como você, para me
sendo uma mulher posicionada. E eu repeti a pergunta para ela, o que você está comendo? E quando ela me passou, Glei, o que ela comia, aí eu falei, amiga, você quer fazer o que eu faço? Então é o seguinte, vamos começar mudando esse cardápio aí. Inclusive, ela vai assistir isso daqui, ó. Procura a Glei, viu? Para montar o seu cardápio. E quando ela me passou, começou a passar o cardápio do que ela estava comendo, eu falei, então, tá explicado por que você não consegue? Por que o medo te domina? Por que o seu trauma te domina? Por que você se sente insegura? Por que você tem aprovação? Por que você tem medo daquilo que você vai sair da sua boca? E aí ela falou assim, mas é sério que isso tá ligado? Somente a alimentação? Eu falei, não é somente a alimentação. É um conjunto de coisas. Mas a partir do momento que você consegue controlar aquilo que você come, você tem domínio também sobre o que você fala. Né? Então, hoje, para nós estarmos aqui, eu não sei se a sua experiência é a mesma, mas para mim eu posso dizer, para mim estar sentada aqui e não ter um roteiro, não ter um script, não ter nada programado, não ter que ficar aqui, ai, corta, tira isso, porque isso eu não quero colocar, ou então, não, edita aqui, coloca outra fala em cima, não tem isso aqui. Os nossos vídeos não tem edição, tá? Maravilha. Já vou falando aqui, os nossos vídeos não tem edição, não tem corte, não tem censura, não tem nada. Por quê? Porque eu não tenho medo daquilo que sai dentro de mim. Que a partir do momento que eu sei o que eu tô colocando para dentro, através da forma de alimentação e também através daquilo que eu me alimento espiritualmente e também lá na minha casa, tá? Porque para você pode não fazer sentido o que eu tô falando, mas a Glei também pode falar sobre isso. O que você se alimenta, o que os seus olhos estão se alimentando. Exato. O que os seus ouvidos também estão se alimentando. Então, o que você vê lá na sua casa, no seu computador, no seu celular, na sua televisão, o que você ouve, quais são os amigos que te cercam, qual é a conversa desses amigos. Você pensa que alimentação é só arroz, feijão, carne, hambúrguer, salada. Não é só isso. A alimentação é tudo aquilo que entra para dentro da gente. Então, eu deixo a pergunta para você aí. Do que é que você está se alimentando? E a partir do momento que você descobrir do que você está se alimentando, você vai descobrir também qual é a mensagem que tem dentro de você para você trazer para fora. Qual que é o seu ponto de vista sobre isso? Estou falando algo que é muito fora da casinha para a realidade da Nutri? Inclusive, eu bato muito nisso. Eu falo assim, ó, alimento não é só comida. É o que você vê, é o que você escuta, é o que você acredita. Isso nutre a sua vida, ponto final. Então, televisão, eu falei disso hoje na comunidade, no desafio de 21 dias. Eu falei para elas, olha, a mesa que você senta, as amizades que você tem. Muitas vezes você vai estar numa mesa, vai falar mal de fulano. Eu, particularmente, eu estou muito intolerante com isso. Eu estou no nível que a pessoa começa a falar alguma coisa, ou eu desfaço e saio, eu falo assim, vamos mudar de assunto? Porque alimento é aquilo que te dá combustível para você fazer ou realizar alguma coisa. Então, se é um alimento nocivo, não vai sair frutos bons dali. Então, é melhor você se manter distante daquilo. Então, é sim tudo que vai nutrir a sua casa, a televisão. Se você liga a televisão e jorra sangue dela, sinceramente, não faz nenhum sentido. Isso vai te trazer medo, baixa imunidade, gera doenças e tudo isso que envolve. Tá? Então, quanto mais você traz para si a consciência de alimento é muito além do que eu boto na minha boca, eu consigo ter um filtro muito maior. Eu consigo ter um governo muito mais específico. As pessoas sabem muito bem qual é o meu limite. Eu ensino, inclusive, quando você fala um não para algo ou para alguém, é um sim para você. Exatamente. Então, dizer não é libertador, é necessário. Eu não vou, eu não quero, eu não posso. Eu não compactuo. Para mim não faz sentido. É como você falou aqui, o que eu acredito que é muito louvável, porque eu particularmente não gosto de roteiro. Isso me coloca num quadrado que eu não me sinto à vontade. Confesso para você. É um aquário muito pequeno, sendo que tem um mar para explorar, né? Eu fico desconfortável quando alguém vem com perguntas, quer que eu monte perguntas, e falo assim, vamos deixar fluir, eu acho tão mais gostoso. Porque existe congruência. Exato. Existe verdade. Então, aí você consegue trazer à tona algo muito mais real e satisfatório. Então, se eu vivo aquilo que eu prego, não tem por que estar fazendo corte, ajuste, adaptações, porque é a minha realidade, é a minha verdade. E eu prezo muito isso na minha vida. Eu não quero falar, eu quero viver. Exatamente. E que a minha vida fale por mim. Que as pessoas olhem e vejam em mim frutos da minha vivência e não só uma oratória que vai te convencer, mas na prática não é isso. Então, não faz nenhum sentido. Então, as pessoas hoje precisam trazer essa consciência do que eu estou me alimentando.
O que está nutrindo a minha vida, a minha alma, o meu corpo, as minhas emoções, o meu espírito? São alimentos que me fortificam, fortalecem, que me impulsionam, me definham. Qual é a questão que eu estou vivendo, fazendo aqui para mim? Então, quando a pessoa alinha, tanto que eu tenho uma palestra que chama os 10 alimentos que te engordam. E a pessoa acha que eu vou falar de açúcar, sei lá, enfim, carboidrato. É uma pegadinha, A né? pessoa vai, quando eu vou falar, vitimismo, procrastinação, zona de conforto, autossabotagem, desorganização. São alimentos que você negocia no seu dia a dia e você não tem o que você deseja. É tanto que eu falo muito para as minhas lindonas, não tem como o novo vir se o velho não for embora. Não adianta você querer algo diferente, você querer esse ano emagrecer e fazer a mesma coisa que o ano passado. Estamos no mês de abril, comecinho dele. E tem muita gente que está com a sua listinha de metas do ano ainda só no papel. Não fez nada por isso. Quer um passe de mágica, quer tomar o Ozempic da vida, sabe? O mão diário da vida. E ter um resultado de emagrecimento, por exemplo. Mas requer outros fatores de conduta, posicionamento, mentalidade e decisão. Eu falo que uma pessoa muda quando ela está inconformada. Eu não aguento mais isso. Chega, eu não aceito mais isso na minha vida. Aí ela toma uma decisão e muda a vida dela. Exatamente. Até pegando um gancho do que você falou sobre as mesas que você senta e o que você está ouvindo. E a intolerância sobre a má conversação. A Bíblia nos orienta sobre isso, para a gente tomar cuidado com a má conversação. E eu passei por uma experiência que eu estava na minha casa, recebi, né, alguns convidados, e quando começou a má conversação, eu fiquei assim, eu não posso ser indelicada com a pessoa que está aqui, não vou mandar embora, falar, né? Enfim, tentei ali manter o bom senso, mas na hora Deus falou comigo, essa conversa está trazendo maldição para sua casa. Olha. E aí, o que eu fiz? Eu não fui indelicada, mas eu me levantei, empurrei a cadeira para o lugar da mesa e já mostrei assim, tipo... Insatisfação. Tipo, a porta da rua é a serventia da casa. Por quê? Porque eu não posso participar daquilo ali. Exato. Nós estamos na mesa. Olha só, lugar de comunhão. Lugar de comunhão. Aí você se assenta para trazer conversa de lá da rua para dentro da sua mesa. Gente, é o lugar... Você está se alimentando da comida... Sagrado, é a comida, é a conversação que você está ouvindo, que você está sentindo, as suas emoções. E aí, depois que aquele povo vai embora, uma conversação acaba, mas a energia que está ali continua. E você continua se alimentando daquela má energia que está ali. Aí vem o quê? Ansiedade, tristeza, contenda, depressão, contenda, e por aí vai problema. E da onde que veio? De uma simples palavra mal dada, de uma má conversação que aconteceu na mesa, na hora do alimento. E pegando esse gancho seu, no desafio que começamos sábado, primeiro dia, eu falei para elas, todo mundo, vou dar um desafio agora, vamos pegar uma borrachinha, tá até aqui a minha, ó. Como eu falei, eu vivo o que eu prego. Todo mundo pegar uma borrachinha de dinheiro, vai caçar na mercearia, no mercado, onde vai dar um jeito. Até domingo era a meta. Você reclamou, puxa. Reclamou, com o filho, puxa. Vocês vão perceber o quanto que a gente reclama por tudo e por todos. E aí a gente começa a trazer o que a gente não quer. Reclamação é clamar contra o que você deseja, é você andar para trás. Aí eu estou aqui querendo, sei lá, que meu filho se concentre na escola. Aí eu falo que ele é bagunceiro, que ele não é estudioso. Eu estou reclamando do que eu quero que ele se torne. Então, eu falei para vocês, é tanto que no primeiro dia eu falei, gente, eu já puxei umas 30 vezes. Acontece, porque né? até no pensamento eu tô me vigiando. Olha lá. Tipo, deu vontade de reclamar, puxei. Por quê? Isso aqui é comprovado, inclusive neurociência. Quanto mais eu trago para mim dor, o meu cérebro não quer repetir aquilo ali. Então, se eu gero uma pequena dor, um desconforto em reclamar, eu entendo que isso não é bom. Então, eu começo a mudar o meu mecanismo de atuação. Então, todas elas estão com a borrachinha no braço. Não é bonito, mas tem um propósito. Mas é funcional. É funcional, é o que importa. E aí, a gente tem essa comunicação. Até na aula, meu celular tá ruim. Eu, puxa a borrachinha. Para trazer para a sua vida o que você deseja. A vida que você quer, o resultado que você quer alcançar, ele está por trás do que você pronuncia, do que você declara.
A sua boca tem o poder de gerar vida ou morte, bênção ou maldição. Então, se eu quero emagrecer, não fale que você é desleixada, que você é preguiçosa, que você não dá conta. Se você falar isso, sinto muito, isso vai acontecer. Agora, se você, mesmo não vendo que isso ainda é realidade, você declara, você está construindo a sua realidade. Então, você usa a sua boca ao seu favor e não contra você. Isso faz parte do contexto de conquistar o que quiser na vida, porque você entendeu o poder que você tem. Eu ouvi hoje eu estava ouvindo um podcast quando me organizava para vir para cá, e aquele Júnior, que é o autor do Café com Deus Pai, Sim. a história daquele homem é fantástica. E ele falou algo que eu fiquei bem, bem reflexiva. Ele falou assim, ó, uma semente, ela tem um DNA. Você planta uma semente, ela vai dar milhares de frutos. Nós, que somos ser humano, carregamos o DNA de Deus. Então, se eu me proponho a, de fato, frutificar, a gente perde noção de quantas pessoas a gente pode alcançar com a nossa vida, com o nosso propósito, com o nosso posicionamento. Então, quanto mais eu cuido de mim, mais eu me torno uma fonte de amor e transbordo para o outro. Mas eu consigo ir além e não reservar aquilo só para mim, porque eu cuidei de mim primeiro. Então, quanto mais a gente entende o papel que nós temos, a gente também declara isso constantemente e traz a vida que a gente deseja como realidade. Então, se você hoje não tem o corpo que você quer, a vida que você quer, se questione, será que você declara para que tudo possa ouvir e virar uma realidade? Aí você consegue ter uma vida transformada a partir disso também. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Tá. Você acredita que aquilo que sai da nossa boca também nos engorda? Com certeza. Não só o que entra, é até bíblico, né? É também o que sai. Então, as palavras, acredito que é um ponto-chave dessa sua pergunta. Uhum. Então, a boca fala que o coração está cheio. Então, se ele está cheio de amargura, rancor, medo, insatisfação, vergonha, eu vou comunicar isso o tempo inteiro também. Na boca, no corpo, na minha forma como eu lido com as situações. Então, sim, o que sai também te impede de emagrecer ou te faz engordar. Porque reflete como está por dentro. O fora, quando sai, ele está comunicando como está por dentro. O externo é um reflexo de como está o nosso interior. E aí, novamente, volta para o poder da palavra. Exatamente. A gente pensa que o que a gente fala, saiu daqui para lá, acabou. Mas não. E volta de novo pela questão energética. Uhum. Né? O que a gente fala também fica a energia daquilo que está acontecendo à nossa volta. Alguns meses atrás, eu estava assim, nunca fui de sobrepeso, sabe? Meu peso máximo, assim, costumo dizer que é até um absurdo. As pessoas que ouvem eu falando sobre isso, Gley, elas falam assim, até uma ofensa com a gente você fala isso. Mas eu digo assim, o peso máximo que eu já cheguei foi de 59 quilos. Tá. Pra mim, é muito, porque eu me sinto sobrecarregada. Exato. Eu sinto um peso. Então, quando eu vou chegando ali aos 56, 57 quilos, que eu vou ganhando aquele peso, eu já me sinto incomodada. Pela questão visual, as roupas eu vou perdendo tudo, né? Mas também pela questão de peso mesmo. Eu vou me sentindo sobrecarregada até emocionalmente, posso dizer. E aí eu já estava chegando nesse aspecto aí, já chegando nesse peso. E aí eu falei assim, sabe, Dilma, eu vou emagrecer. E aí eu coloquei aquilo. Todo dia eu falava com meu marido, a minha meta é chegar nos 52 quilos, que é um peso que eu fico confortável. Não é o melhor dos melhores.